Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que todo cristão deveria saber: batalha espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a luta de dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus, o reino do bem e o reino do mal. Essa é uma guerra que dura desde a queda de Adão e é uma guerra que nós não podemos perder. Você e eu, cristão, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, temos as armas que o Espírito Santo vai nos dar para vencer essa batalha em nome de Jesus. Então, desde já eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo, que você curta esse vídeo, que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho de notificações e não ficar sem nenhum vídeo do nosso canal, ok? Então nós vamos começar lendo a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, no versículo 12, né? Que é o versículo que fala sobre batalha espiritual. Ele fala assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o apóstolo Paulo está fazendo aqui, está nos levando a conhecer o mundo espiritual. Ele falou sobre principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. E nós vamos entender o que são esses elementos que ele fala. Quem são esses anjos que são principados, que são potestades e que são dominadores? Então nós vamos entender quem são os príncipes. Os principados, eles dominam países, né? E uma das referências que nós podemos colocar aqui é Daniel capítulo 10, no versículo 13, quando Daniel está orando, né? Aquele jejum de 21 dias, e o anjo Gabriel saiu para levar a resposta a Daniel. Mas a Bíblia diz que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a Gabriel por 21 dias, até que Deus mandou o arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel lutou com aquele principado, e ali ele obteve passagem. Então, o principado é um príncipe que domina um país. O Brasil tem o principado demoníaco, né? Então, esse principado, depois de Satanás, é o que tem maior autoridade. Então, e depois ele fala sobre potestades. O que são potestades? São demônios que atuam nos governos, na área da música, na área da política, na área dos filmes, das novelas, das séries. Então, são demônios que atuam para trazer o quê? Para trazer as pessoas mais perto das forças do mal, né? Você vê cada filme que é lançado, cada música que é lançado, eles são demônios que atuam nessas áreas, os principados, as potestades. E nós temos também os dominadores. Os dominadores são aqueles que atuam na área da força bruta, né? Eles dominam bairros, dominam cidades, e eles dominam pessoas que naquele lugar, por exemplo, um traficante, ele fala assim: ó, entra quem eu quiser aqui e eu mando nesse lugar. Então ali tem um quê? Tem um dominador, né? Tem um demônio ali que vai trazer o quê? Vai trazer o crack, a cocaína, vai trazer a morte. Ele é um dominador. E temos as forças espirituais do mal, que são os demônios que vivem aqui na terra, que atuam nas pessoas, né? Eles são aqueles que, como aquele endemoniado gadareno, são os demônios que entram nas pessoas, são os demônios que vivem entre famílias, demônios familiares. Então esses são os demônios que estão lutando contra nós. E o apóstolo Paulo fala que a nossa luta é contra eles. E ele continua falando também sobre a luta espiritual. Ele fala no versículo 13 do capítulo de Efésios 6: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre a armadura do cristão. O apóstolo Paulo, a época que ele viveu, ele tomou por origem o soldado romano. Então, o exército romano era o exército
que era o exército mais poderoso da terra. Então, o apóstolo Paulo olhou para aquele soldado e tirou as medidas do uniforme dele para que nós possamos ver as armas que Deus nos dá para vencer o inimigo. Ele fala assim, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, na armadura do soldado romano tinha um cinturão. E esse cinturão, ele fazia com que a armadura ela ficasse no lugar. Se tirasse o cinturão, toda a armadura dele cairia por terra. Então ele fala, cingindo-vos com a verdade. Qual que é a primeira arma que Deus dá ao cristão? A verdade, porque o pai da mentira é o diabo. Todo cristão, ele não está aliado com a mentira, porque o próprio Jesus, em João 8, versículo 44, ele fala que o diabo é o pai da mentira. Então nós cristãos devemos nos cingir com a verdade, porque Jesus é a verdade. Amém? A outra arma que ele fala assim, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era uma parte da armadura que protegia o tórax do soldado e protegia todos os órgãos nobres, o pulmão, o coração, o fígado, o baço, o rim, né? Então, se ele tomasse ali alguma espadada naquele lugar, fatalmente ele morreria. Couraça da justiça. Por que justiça? Porque a nossa justiça é como trapos de imundície. E a justiça nossa tem que ser a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que ele fala é calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O soldado romano, ele tinha uma espécie de uma sandália bem forte, né, para que no terreno da guerra ele não escorregasse e nem ferisse os seus pés na guerra. E o soldado cristão, ele tem o quê? Os pés calçados pela bota do evangelho da paz. Aonde o cristão vai, ele leva paz àqueles que o ouvem. Ele fala no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Até agora você notou que nós estamos falando só de armas de defesa, né? O escudo, ele é para o quê? Para se proteger dos dardos inflamados, das espadas. E ali o soldado, ele empunhava o seu escudo e Deus nos dá o escudo da fé. Você tem essa arma com você, cristão. Ele fala assim, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, o capacete protegia a cabeça do soldado. Porque qualquer golpe ali naquele lugar, fatalmente, mataria o soldado. Capacete da salvação. Porque todo cristão, ele tem que ter sua mente protegida dos pensamentos contrários àquilo que Deus tem lhe falado. Nós temos que ter certeza que somos salvos, que fomos comprados por um alto e sublime preço, que é o sangue de Jesus. E ele fala também, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é uma arma de ataque. Então, a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, todas as vezes que o diabo te atacar, meu irmão, você tem que ter a palavra de Deus na sua boca. É a arma de ataque. Porque Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra de Deus. O diabo chegou para Jesus e disse, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus usou a palavra e falou para ele, nem só de pão viverá o homem, Satanás. Ele usou a Bíblia para vencer o inimigo, né, no deserto. Depois ele levou Jesus a um alto lugar e falou com ele, olha, se você me adorar, eu te darei todos esses reinos. E Jesus falou, não, só a teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus venceu o diabo pela palavra e nós, os cristãos, temos que vencer Satanás pela palavra de Deus. E todo o exército tem que ter o quê? Comunicação, suprimento e tem que ter uma estratégia. Nosso exército, ele precisa ter comunicação com Deus, que é a oração. Nós precisamos ter suprimento, a comida, que é o pão e a água. E quem que é o pão que desceu do céu? É Jesus Cristo. E a água do Espírito, para que possamos matar a nossa sede. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Então nós temos que ter comunicação, nós temos que ter suprimentos e nós temos que ter a estratégia do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas. Na guerra espiritual, nós somos chamados a vencer as forças
de Satanás. O exército de Deus é um exército bem treinado, é um exército que vence, e o nosso general é Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos enfileirados nesse exército. Deus já colocou em nossas mãos as armas. Deus já colocou em nossas mãos uma batalha já vencida, porque a palavra de Deus fala o quê? Que Jesus já venceu por nós. Eu quero que você vá comigo lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16. Olha que palavra maravilhosa que Jesus fala. Capítulo 1, no versículo 16, fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quer dizer, tudo é do Senhor Jesus. Amém? Todas as coisas foram criadas por intermédio do nosso Jesus Cristo. Tudo está na mão dele. Ele nos deu as armas, ele nos deu um exército poderoso. Deus colocou em nossas mãos várias armas. A arma da oração, a arma do louvor, a arma da adoração e a arma da palavra. Amém? Você foi chamado para uma guerra que ela já está vencida. Ela já está vencida pelo poder do nome de Jesus. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 15, olha o que o apóstolo Paulo fala. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então quer dizer que Jesus já venceu a guerra lá na cruz do Calvário. O nosso inimigo já está derrotado. Nós sabemos o que vai acontecer no final porque nós lemos o fim do livro. E lá diz que nós vencemos o nosso inimigo pelo nosso testemunho. Amém? Então, essa batalha, meu querido, ela já foi vencida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus já conquistou a nossa vitória. Amém? Eu quero deixar essa palavra para a sua edificação. E quero que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, que você ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso. E fica aqui o abraço do nosso canal Conectados com Cristo.